Nesse vídeo a gente vai fazer isso daqui. A gente vai montar essa estrutura aqui. Você está vendo que não é uma estrutura de pastas muito pequena, então você não usaria isso aqui num projeto pequeno. Eu vou te explicar tudo bonitinho aqui ao longo do vídeo todo. E a gente vai colocar stubs nesse projeto também, mas a gente chega lá também. E isso aqui que eu estou fazendo, a gente vai usar como inspiração o nosso último vídeo, onde a gente falou de namespace packages, e aí algumas pessoas queriam que a gente falasse disso com tudo que tem direito, então a gente vai colocar o UV, o Pywrite, o Rough, stubs aqui, tudo que tem direito mesmo no projeto, e eu vou seguir também a inspiração aqui do LangGraph. O LangGraph, ele é um monorepo, não sei se você sabia disso aqui, mas o monorepo significa basicamente que a sua aplicação está inteira dentro de um único repositório, mas isso não significa que a sua aplicação está toda interligada uma com a outra por estar dentro do mesmo repositório. Vou te dar um exemplo aqui. Aqui no LangGraph a gente tem libs. E nessas libs, tudo que tem dentro do LangGraph está aqui dentro. Este é o pacote principal, o LangGraph, e aí se você for olhar dentro dele, é óbvio que ele tem um pyproject.toml. Mas se você olhar qualquer outro desses aqui, pode escolher, por exemplo, sei lá, o Postgre, você vai ver que ele também é um projeto à parte. E aí se você for no CLI, também é a mesma coisa. Cada um desses aqui é um projeto à parte que tem o seu pyproject.toml. E aí, além dos namespace packages do Python que a gente vai falar, eu também vou te explicar uma coisa que é chamada de workspaces dentro do UV. Então, ao invés da gente fazer como está aqui no LangGraph, que nesse caso aqui do LangGraph, eles estão utilizando as aplicações todas separadas, então isso significa que nenhum desses pacotes está ligado um ao outro aqui. Para desenvolvimento, você pode usar isso aqui, por exemplo, se eu procurar aqui por sources, ou source, né? Se eu encontrar aqui o tool UV Sources, você vai perceber que eles estão usando isso aqui neste formato aqui. Este formato que você passa um path para dentro desse tool UV Sources. Calma aí que eu já vou te explicar essas coisas. Fica no vídeo, presta atenção no vídeo. Tem que ficar te lembrando aí, ó. Nesse caso, esse tools onde você passa um path aqui, e aí você pode passar se isso aqui é editável ou não. Você está falando basicamente isso aqui para o UV. Quando eu usar este pacote ou este ou qualquer outro destes nomes que estão aqui, você não vai buscar isso aí na internet. Você vai buscar isso aí na onde eu estou te informando aqui, que no caso é uma pasta acima, que é um pacote que está no mesmo nível ali do LangGraph. E aí ele vai buscar isso aqui e vai carregar este pacote. Isso significa que eu posso instalar o meu próprio pacote interno da minha aplicação dentro da minha aplicação. Ficou meio redundante a fala aqui, mas você vai entender isso aqui bonitinho, tá? Só que a gente não vai trabalhar necessariamente deste jeito aqui, porque isso aqui, como eu te falei, são pacotes separados. Você pode até fazer isso, em algum momento a gente faz isso juntos, mas aqui eu quero focar nos namespaces da UV, nos namespaces do Python, que é sobre isso a aula, mas eu quero usar também outra coisa do UV, que é chamado de workspace. Esse workspace, ele vai garantir o contrário disso aqui, basicamente. Que ele vai garantir que cada um das minhas aplicações, dos meus pacotes dentro da minha aplicação, é um projeto à parte, mas o workspace garante que eu só vou ter um venv. Então não vou precisar ficar tendo vários venvs dentro de cada um desses pacotes. E é isso que a gente vai aprender nessa aula. E aí a estrutura de pastas que a gente vai montar é essa aqui, mas como essa aqui já está montada, né? Se você quisesse testar isso aqui, ó, o meu projeto chama Titan, nem tem nada ali agora, nem existe aqui mais o projeto, porque eu já estava apagando, mas eu queria te mostrar a estrutura de pastas. Então como não vou precisar disso aqui mais, eu vou apagar tudo que tem dentro dessa pasta aqui. Pronto, a pasta agora está limpinha, não tem mais nada. E aí a gente começa do zero. Então vamos montar essa estrutura de pastas. O que eu preciso neste projeto para você entender o global da coisa? Primeira coisa, eu vou precisar de uma raiz, como a gente viu na inspiração aqui que eu tô tomando. Na raiz do monorepo aqui não tem absolutamente nada relacionado com código em si. Tudo o que tem aqui dentro está dentro de libs. E aí aqui, cada um, como eu já te falei, isso aqui, cada um desses é um pacote, aí um pacote pode importar o outro internamente, assim por diante, pode usar o outro. Só que para isso, você teria que manipular o syspath do Python, e a gente não vai precisar fazer isso porque a gente instala esses pacotes aqui. Eu vou te mostrar isso aqui, como é que isso funciona, tá? É a mesma forma que eles estão trabalhando, só que eu vou usar, como eu te falei, os workspace. Então, a raiz do meu projeto é essa pasta aqui. Então, essa pasta aqui é a raiz. Só para você ver aqui, eu escrevi ali um arquivinho ali chamado de raiz. Na
aula agora que eu tô fazendo, eu vou colocar uma pasta para ela também, porque eu pretendo falar de outros tipos de pacotes neste mesmo projeto. Então, meu monorepo vai ter namespace packages, que é essa aula, que é inspirada na aula anterior, que a gente está falando exclusivamente de namespace packages com workspaces do UV, mas eu vou ter também outra coisa, sei lá, se eu quiser criar alguma coisa relacionada com isso aqui, que o LangGraph tem exatamente igual aquilo ali, a gente pode fazer uma aula sobre isso, é só você deixar nos comentários, como vocês deixaram nos comentários das aulas anteriores. Falar nisso, já curte o vídeo aí também, para você não esquecer. Então, voltando aqui, eu vou apagar isso aqui, eu vou criar uma pasta chamada de namespace, vai, só porque foi o que eu criei no projeto que tinha acabado de criar aqui na hora que eu fui te mostrar a aula. Então, eu vou criar uma pastinha chamada de namespaces, e aí sim, dentro dessa pastinha de namespaces, eu vou criar o meu projeto. Então, até o momento, a única coisa que eu tenho aqui é uma pasta chamada namespaces dentro da raiz do meu projeto. Não sei se você tinha visto, a raiz do meu projeto chama UV PyPackages. Então esse vai ser o nosso GitHub, que eu vou deixar aí na descrição para você. Pronto, então eu criei aqui esse namespaces, dentro de namespaces, que eu vou criar a pasta principal do meu projeto. Então essa pasta principal do meu projeto, eu vou chamar ela como eu chamei anteriormente, que foi Titan. Então mkdir, para criar essa pastinha, Titan. Essa Titan, por que esse nome, né, Titan? Essa Titan aqui, ela é porque o seguinte: esse tipo de estrutura que eu vou criar aqui, você vai ver que ele não é muito simples. É uma estrutura enorme, com a intenção de que, se a minha aplicação crescer demais, eu vou já ter a minha aplicação estruturada em um formato que as coisas que forem crescendo muito podem virar o seu próprio pacote e o seu próprio projeto. Esse projeto vai ter o seu próprio README, o seu próprio PyProject.toml. A única coisa que ele não vai ter é um Venv lá dentro, porque eu vou usar o Workspace para gerar este Venv. Então, o meu Workspace vai ser esta pasta Titan, tá? Poderia ser o nome que você quisesse. Só para contrariar um pouco aqui, a gente pode mover essa pasta para, sei lá, Titan, ao invés de Titan, eu vou chamar de Titan Workspace. Pronto, então agora já mudei o nome só para variar um pouquinho ali, agora eu tenho Titan Workspace. Isso aqui é o meu Workspace, ok. Por que eu tô te falando isso? Porque isso é importante, porque é aqui que vai estar o meu Venv. Por conta do Workspace que eu vou gerar, o meu Venv vai ser gerado dentro dessa pasta e ele vai ser o único Venv para a aplicação inteira. E aí você vai perceber que eu vou ter que criar os outros pacotes normal, como se fossem outros pacotes normais mesmo. Mas esses outros pacotes, você poderia usar os PyProject.toml deles para falar qualquer coisa que ele precisa especificamente dele, entendeu? Então é o UV fazendo macumba. Você pode entender isso aqui como uma macumba que ele está fazendo aqui para você, utilizando um único Venv ali no caso. Então o que eu preciso? Eu preciso de os arquivos ali, 2 arquivos ali no meu Titan Workspace, que vai ser o README, e aí eu não vou escrever nada aqui nesse README, e o PyProject.toml. Eu não vou escrever nada no meu README aqui, mas você deveria escrever, né? Isso aqui seria meio que a capa, a frente do seu projeto. E no meu PyProject.toml eu vou sim ter que escrever alguma coisa. Vamos olhar como é que tá a nossa estrutura. Então, a nossa estrutura, eu tô indo devagarzinho aqui, tá? Porque isso aqui é complicado e, como eu te falei, acontecem mágicas aqui. Então, essas mágicas costumam ser meio obscuras. Então, presta bastante atenção nisso, porque essa é a parte mais complexa, ao meu ver. Então, namespaces, Titan, eu tenho o PyProject.toml e o README. Ok, pronto, criado ali. Eu vou trabalhar nesta pasta aqui, que é a pasta principal deste projeto especificamente. Essas outras pastas para trás são pastas de organização mesmo. Então vou até usar o Tmux aqui para eu abrir novas pastas, mas agora não vai ser... Eu vou abrir duas janelas aqui embaixo aqui, então vai ter mais 2 janelinhas aqui, 2 terminais que vai ser no Workspace lá. Eu vou no Titan e eu vou no Titan Workspace. Ok, então eu tenho mais 2 janelinhas ali já abertas na pasta do projeto. Se a gente observar, eu tenho isso aqui, só esses 2 arquivos aqui para a gente entender melhor. Maravilha, o que mais que eu preciso? Agora, se a gente olhar aqui no LangGraph mesmo, você vai perceber que eu tenho uma pastinha de libs e a pastinha de libs que tem todo o projeto. O resto é a raiz. Exatamente isso que eu vou fazer, não necessariamente desse jeito, porque a minha raiz ficou em namespace, então seria uma pasta para trás, né, no caso. Aliás, 2 pastas para trás, né? Mas aqui
aqui eu vou criar aquela pastinha com aquela inspiração. Então eu vou ter uma pastinha aqui chamada de packages. Essa pastinha de packages, ela vai ser a minha pasta de libs, onde eu vou ter tudo ali dentro. Então, dentro dela, se eu quisesse, por exemplo, ter uma lib chamada de core, poderia ser. Até então, eu não tenho nada de namespace aqui, tá? Eu tô só organizando aqui. Mas se eu quisesse ter uma pastinha chamada de core, por exemplo, se eu quisesse ter uma pastinha chamada de CLI, outra pastinha chamada de web, outra de API, eu teria isso tudo e cada uma dessas pastinhas seria um projeto dentro dessa aplicação separado. Cada uma com seu PyProject.toml e com seu README. Então vamos lá, por exemplo, se eu pegar uma dessas pastas aqui, suponha que eu vá criar uma pasta, eu vou criar já a estrutura inteira, agora sim eu vou falar de namespace. Então eu teria lá, por exemplo, package A. Se eu tivesse esse package A aqui dentro, eu deveria então criar dentro dessa pasta o PyProject.toml e o README, mas eu já vou criar a estrutura de pastas inteiras. Então, normalmente, os meus projetos, eu uso o esquema de SRC. Então, sempre o meu código fica dentro de uma pasta chamada de SRC dentro da pasta do projeto. Então, aqui eu teria o package A, dentro de package A eu teria a pastinha SRC e dentro de SRC eu teria, sim, o nome do projeto. Então, aqui, Titan. Esse é o namespace que eu quero compartilhar nessa aplicação aqui. Então, se a gente olhar agora, deixa eu ver, eu não sei se eu não dei um prune aqui não, né? Então, ó, agora eu tenho o package A aqui dentro, SRC e Titan. Aqui dentro do Titan vem o meu código. Vou até criar lá, ó, dentro de package A, SRC, Titan, eu vou criar um arquivo. Olha só, toma cuidado com isso aqui, porque aqui a gente vai unir esse namespace Titan. Eu lembro que alguém perguntou isso na aula anterior, no vídeo anterior. Se eu tiver módulos com nome igual, vai dar problema? Eu rodei um teste rapidinho, não vi erro nenhum nisso. Mas o problema é que, como você vai unir essa pastinha no namespace do Python, se você não sabe o que é namespace, vê o vídeo anterior primeiro, tá? Porque aqui eu tô assumindo que você sabe o que é isso. Mas voltando aqui, se eu tiver um main dentro aqui dessa pasta Titan, e no outro pacote eu tenho um main dentro da pasta Titan, o Python se o Python conseguir enxergar esses dois pacotes, o que vai acontecer realmente aqui nessa aplicação, ele vai unir esses dois módulos. E aí eu não sei o que poderia acontecer aqui, porque como que ele vai unir dois módulos de nome igual? Eu acho, assim, pensando aqui de cabeça, você poderia fazer algum malabarismo para importar e renomear alguma coisa. Mas eu não faria isso se eu fosse você. Eu tentaria manter até talvez pacotes aqui dentro aqui para proteger o namespace do seu próprio módulo. Ou seja, você está entrando em um namespace, você joga o seu próprio namespace dentro ali para proteger os seus pacotes. Mas aqui isso foge bastante do nosso caso aqui. Aqui eu vou só criar um módulo A. Então mod A, e aí no B a mesma coisa. E eu nem tenho o B ainda, né? Interessante, né? Deixa eu criar o B aqui, o package B, e eu já vou criar um outro aqui. Então eu vou criar esse pasta aqui, chamado de package B, e eu vou criar uma outra. E essa outra, eu vou chamar ela de Titan. Deixa eu te explicar o motivo de eu fazer isso aqui, mas vamos olhando ali a estrutura que eu tenho aqui. Então aqui eu já tenho a pasta Titan, e aí dentro dela tem SRC e Titan, tá? Isso aqui é o namespace, tá? Esse nome aqui poderia ser o que você quisesse, mas isso aqui é o namespace. Esse package B, mesma coisa, tem Titan, e esse package A, mesma coisa, tem Titan aqui dentro. Eu tô criando tudo dentro da mesma pasta aqui para ficar mais organizado e fácil de manipular. Mas você viu na aula anterior que eu poderia ter isso aqui em qualquer lugar do meu projeto aqui. Se o Python conseguir enxergar essas coisas, já vai funcionar. Esse Titan que eu estava te falando aqui poderia ser um main da minha aplicação, e eu vou te explicando isso aqui ao longo da aula, porque se por algum motivo, isso é uma má prática, tá? Mas se por algum motivo deste módulo package B eu importar alguma coisa do módulo A, do package A, dentro da aplicação inteira, o que vai acontecer é que, se depois eu esquecer disso e tentar importar do módulo A alguma coisa do módulo B, eu tenho um import circular. Ou seja, de um módulo eu importei uma coisa, daquele outro módulo eu importei outra coisa do módulo que tinha importado alguma coisa de mim. É difícil até de falar isso. Mas você vai ver que o Python ficaria tentando ir de um para o outro, viraria um loop infinito. Então, nesse caso aqui, o Python vai gerar um erro para você. Então, eu não recomendaria que você ficasse importando coisa diretamente de um módulo para outro. Se você realmente
precisa disso, o que você pode fazer? Inversão de dependência. Então você criaria um terceiro pacote, nesse terceiro pacote você colocaria tudo que seria importado por esse pacote A ou pelo pacote B. Inversão de dependência, princípio do Solid Dependency Inversion Principle, ok? Mas aqui também foge do assunto, eu só tô te falando coisas que podem acontecer aqui. Mas eu criei esse main com a intenção de que tudo que eu importar vai vir dos outros módulos. Esse aqui vai ser quem consome tudo de dentro desses pacotes aqui. Beleza? Então, explicado isso, agora eu posso criar o meu mod lá que eu estava tentando criar. E aí, no package B, eu vou criar o mod B. Então, aqui não tem como nem fazer, eu tenho que fazer separado mesmo, porque cada um deles vai ter um nome. Então, no Titan, eu vou ter o mod Titan. Só para você pegar a lógica aí do que eu tô falando, eu criei dentro de cada uma das pastas Titan um mod, de módulo, no caso, e o nome da coisa que eu tô importando. Então, Titan, mod Titan, e aí aqui Titan mod B e aqui Titan mod A. E assim por diante, se tivesse mais coisas. Tá faltando algumas coisas aqui. O que tá faltando? Eu só tenho um readme e um PyProject.toml. Então, nesse caso específico, eu preciso de um para cada um dos pacotes. Esse que eu tenho aqui na raiz, ele é o Workspace que eu estava te falando. Que a gente tá numa pastinha, eu ia até fazer um PWD, mas a gente tá numa pastinha aqui chamada de Workspace. Então, este aqui é dessa pastinha. Agora eu preciso de uma na Titan, uma na Package B e uma na Package A. Por sorte, a gente consegue fazer isso por linha de comando rapidamente aqui. Então, a gente poderia pegar do Package A, B e do Package Titan. Lá dentro, a gente... O que é isso aqui? Isso aqui não é isso, não. Mas desses três, eu jogaria na pastinha deles ali o readme.md e o pyproject.toml. E aí pronto, aqui eu não tenho... Eu coloquei aqui sem desculpa, gente. Ó, aqui faltou o underscore ali. A gente fala underline aqui no Brasil, né? Underline. Então agora a nossa estrutura ficou pronta. Essa é a estrutura final do projeto. Eu acho que a gente não precisa mexer em mais nada disso daqui, ó. É isso mesmo. Beleza, então agora o que eu tenho que fazer? Eu vou entrar dentro do meu projeto, ok. E aí agora a gente vai preenchendo essas coisas que a gente precisa. Por exemplo, o meu PyProject.toml da raiz é ele que manda em tudo aqui. Eu não vou digitar essas coisas todas aqui não. Eu acho que eu tenho isso pronto já. Eu tenho isso aqui já pronto. Deixa eu pegar os trechinhos só para você entender. Essa parte que eu copiei aqui, você conhece isso aqui, né? Isso aqui, isso aqui tá invertido, ó. Ficou invertido aqui, desculpa. Eu quero Python maior ou igual, pode ser até 3.14, se for o caso. Mas aqui, eu tenho o nome do projeto, a versão do projeto, descrição, qual a versão do Python o UV deve utilizar, o readme, onde que ele tá, que por sinal tá vazio, e essa descrição também você deve preencher, a licença, o autor e as dependências. Isso vai ser importante, essas dependências, porque essas dependências podem ser compartilhadas com... Podem ser, não. Serão compartilhadas com toda a aplicação. Então, tudo que você instalar no Workspace vai estar disponível para toda a sua aplicação. Por isso que a gente está criando um Workspace aqui, beleza? Mas você pode ir num PyProject.toml específico de algum pacote da aplicação e também instalar coisa por lá. Mas, dito isso, isso aqui está pronto. Agora, a gente precisa de um tool.uv aqui para falar o seguinte, olha... Esse pacote que você criou, ele é gerenciado, ele é managed. Ou seja, o UV vai gerenciar esse pacote? Vai, é óbvio, então true. Mas isso aqui que você está criando é um pacote? Poderia ser, não tem problema. Mas para mim, não, porque não vai ter nenhum código Python aqui. Se a gente olhar aqui agora... Você tá vendo, a minha aplicação, ela não vai ter código ali. Os códigos estão dentro dos pacotes internos daquilo ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever que isso aqui é um package. Não, false. Ok, agora, presta atenção no lugar que eu estou aqui, na onde que eu estou mexendo, porque isso é importante. O nível desse PyProject.toml, ele tá onde? Observa comigo onde que eu estava olhando aqui, te falando. Eu estou mexendo nesse PyProject.toml aqui. Esse PyProject.toml, ele tá neste nível aqui. É até mais fácil, eu acho, a gente olhar pela raiz da aplicação aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, pela raiz, na raiz da aplicação, ó, a gente tem o seguinte, ó. Olha o nível que esse PyProject.toml tá. E essa pasta aqui, Titan Workspace. Então, neste nível que eu estou aqui, eu preciso agora informar para o UV que a partir daqui
aonde que estão os meus... E outra, ficou errado aqui o negócio, tá? Ó, era pra tudo estar aqui dentro, mas é facinho de corrigir, já resolvo aqui. Mas olha só, a partir daqui, deste nível onde eu estou, eu tenho que informar para o UV aonde que estão os membros desse workspace aqui. Então, esses membros, eu queria que eles ficassem aqui, em packages, né? Eu acabei criando eles fora disso aqui, não tem problema pra gente mover, conforme eu te falei. Não é muito complicado. Eu poderia dar um MV aqui no Titan Workspace, e aí no package A, no package B e naquela pastinha de Titan, eu moveria todas elas para namespaces, Titan Workspace, Packages. Aqui, só saindo aqui da sua frente para você ver o comando que eu digitei. Isso aqui. Então, eu estou pegando todas as pastinhas que estão aqui dentro de Titan, não todas, né? Essas pastas aqui que estão dentro de Titan Workspace, eu estou movendo todas elas para dentro de Titan Workspace Packages, que é o que eu queria inicialmente, né? E aí agora a estrutura muda um pouco, né? Porque tudo está embaixo de Packages. E era disso que eu estava falando. Então, este PyProject.toml vai apontar para os membros que estão na pasta Packages. Então, aqui no caso, no meu PyProject.toml, eu vou falar tool.uv e aí agora .workspace. E aí aqui dentro eu vou falar members. E isso aqui poderiam ser vários em vários caminhos diferentes. Mas aqui, para mim, como a minha pasta é uniforme e está tudo dentro de Packages, eu posso simplesmente falar, olha, tudo que está dentro dessa pastinha Packages é um membro. E aí ele vai olhar ali. É só isso? Não. Agora, lembra que a gente deu uma olhada aqui no LangGraph, que aqui eles estão usando esses pacotes aqui, nesse trechinho de código de sources aqui, ó. Eles estão usando esses pacotes como sendo pacotes locais. É a mesma coisa que a gente vai fazer com a exceção de que aqui eles estão com pacotes isolados. A gente está fazendo o contrário, a gente está unindo todos os pacotes num workspace só. Então, nesse sources nosso aqui, eu vou até copiar isso aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa que eles fizeram ali, só que a gente vai só informar que isso aqui é parte do meu workspace. E aí, agora, vem aqui, ó, o nome do pacote igual a isso aqui é um objeto, é isso mesmo. Então aqui vem o seguinte, o nome do pacote e aí workspace igual a true. Ok, mas e aí? Qual que é o nome? O que é esse nome aqui? Isso é um nome que você coloca no PyProject.toml. Então, por exemplo, se eu pegar, vou copiar isso aqui rapidão, ó, e vou eu já criei todos, né, PyProject.toml. Vamos pegar o package A aqui. Nesse package A, aquilo lá que você viu, é esse trecho aqui, ó. Então, o nome do meu pacote aqui seria package A. O outro lá, aqui, eu preciso de descrição? Bom, a gente vai descobrir juntos ali. Eu vou tirar a descrição, vou tirar o requires Python, eu sei que não tem necessidade, porque isso aqui ele usa da própria aplicação. Então, vou tirar isso aqui. O README, eu vou manter o README, license, eu vou manter o restante aqui das coisas, tá? Mas aqui, ó, isso aqui é o nome do meu projeto. Ok, então, agora, voltando aqui, aquilo lá que a gente viu, é o que vem aqui. E aí eu posso fazer isso para todos. Por exemplo, package A, package B, o outro é Titan, que ele chama, né? Titan. Então, todos esses caras aqui são partes do meu workspace. E aí, o que mais que a gente precisa aqui? Ó, vou pegar de um outro projeto aqui, só para agilizar, mas são coisas que você está cansado de saber e ver aqui também no canal, né? Lá no nosso ambiente Python que a gente fez essa configuração aqui. Vou colar aqui, ó, todas essas linhas comentadas abaixo são apenas para referência e para você copiar e colar quando você precisar, tá? Essas coisas aqui, eu acho que eu tenho mais um trechinho aqui também que vai ser importante. É isso aqui, ó. Isso aqui vai ser importante não só aqui, vai ser importante nos outros pacotes também. Isso aqui, vou colocar aqui, ó. Vou comentar e já te explico isso aqui. Pronto, comentado. Agora sim, vamos lá. O que é isso aqui? Esse trecho de baixo aqui, isso aqui é o script de entrada. Eu vou te mostrar que usar isso aqui facilita um pouquinho a vida se a sua aplicação for uma aplicação de terminal e tem um ponto de entrada. Então isso aqui facilita porque a gente já tem um comando de linha de comando fácil para utilizar. Isso aqui, esse trecho todo aqui, o build system, é onde a gente colocaria o setup tools para fazer a build do nosso projeto ali, para ele gerar um wheel bonitinho ali do nosso projeto e a gente poder mandar isso pro PyPy ou da onde que a gente quiser enviar isso. Só que eu não vou utilizar o Setup Tools aqui porque tava super complicado aqui de fazer essa configuração toda aqui junto com o UV, tá? E a própria UV recomenda que se você for fazer um setup mais complexo, utiliza o Hatchling, porque ele é mais fácil de ser configurado e ele é um pouco mais moderno também. Mas a própria UV também tem um sistema de build que eu testei
para utilizar com isso aqui. Não deu muito certo com o namespace packages. Se der certo, nas próximas aulas eu troco o build system aqui para o do UV, mas não funcionou do jeito que eu queria, porque eles requerem um init.py dentro de um dos projetos, eu não queria colocar, e aí eu fiquei injuriado, porque no Python funciona, então o problema é do build system, por isso que eu não vou usar o dele aqui. E também porque depois eu vi ele aqui também, está sendo utilizado aqui no LangGraph também, então também vou utilizar, porque o pacote deles com certeza é maior do que esse pacote meu aqui. Então, eu vou utilizar esse aqui, tá tudo certinho aqui, bonitinho, aqui para baixo a gente tem o rough, essas configurações do rough vão ser estendidas para a aplicação inteira e você pode estender ela nos PyProject.toml das aplicações. Vou te mostrar já já. E eu tenho o PyWrite aqui embaixo também, que provavelmente a gente vai ter que mexer alguma coisa aqui e a gente também pode estender isso aqui lá para frente. Basicamente isso. Mas isso aqui a gente vai precisar nas aplicações lá. Então eu vou copiar esse trecho aqui e aqui nas aplicações a gente precisa colocar isso daqui. Isso aqui vai ser necessário sim, tá? Esse include, deixa eu te explicar isso aqui só para você entender. Esse aqui é só o sistema de build. Então, o que vai ser utilizado, você não precisa fazer nada demais aqui. Mas aqui embaixo você precisa fazer, por quê? Packages é você informando para o sistema de build aonde que estão seus packages. Lembra que a gente lá na configuração do nosso PyProject.toml tinha o SRC lá, Setup Tools em algum momento? É basicamente isso aqui. E esse include, ele é mais burro, assim. Ou seja, você pode colocar qualquer coisa e ele vai incluir tudo que você colocar aqui dentro da sua build. Então a gente não vai usar isso aqui, mas isso aqui vai ser importante pra gente, porque esse packages, o nosso aqui não está diretamente dentro da pasta SRC. Se você observar, o nosso packages está na pasta Titan. Então tem SRC, Titan, todos eles. Então pode olhar qualquer um, esse e esse, todos iguais por conta do nosso namespace. Então eu vou colocar ./src/Titan. E aí já fecha aqui para todas elas. E aí eu posso só copiar isso aqui. Eu acho que falta mais alguma coisa, mas eu vou fazer o seguinte. Para esse aqui, eu já vou colocar um script de entrada. Eu vou colocar esse aqui é o package A. Eu vou colocar package A. Lá dentro desse package A, eu vou criar o Titan lá. Então eu tenho titan.mod_A, e aí a gente pode criar func_A. Então eu vou ter não, o Titan eu já tenho, né? Você viu aqui, o Titan eu já tenho, o mod A eu já tenho, só falta jogar a func_A aqui dentro. Isso que eu tô te falando aqui. E esse vai ser, quando eu executar o comando package A, o que vai ser rodado vai ser isso aqui. E aí já facilita um pouquinho a minha vida. Falta uma coisa aqui que é o seguinte, eu tenho como estender o rough e o PyWrite. Então aqui, ó, é basicamente isso aqui. Se você observar aqui que eu estou fazendo aqui, ó, /, aí eu volto para a pasta packages, /, eu volto para o workspace. No workspace eu tenho PyProject.toml, e aí ele está até me falando aqui do lado, legal, né? E aí eu tenho esse PyProject.toml, e ele já tem as configurações do rough. Então isso aqui estende aquelas configurações, eu poderia continuar sobrescrevendo coisas aqui embaixo. O PyWrite, a mesma ideia aqui. Então, só isso aqui, eu poderia continuar sobrescrevendo coisas aqui. Pronto, então geramos uma das nossas aplicações. A gente tem outras. Então, package P, por exemplo, vai ter a mesma coisa, só mudar tudo que for A ou underline A para underline B. Então, é só isso aqui mesmo. Olha lá. Eu acho que vai pegar todos, né? Vai. Então, só isso. E o outro lá vai ser o Titan. E aí, no Titan, a gente vai mudar tudo o que for package B aqui, e aí aqui é mais fácil, é só, sei lá, pressionar um asterisco aqui na palavra package B, e aí eu dou uma pesquisada aqui, dou um S, porcentagem para ser global, barra, e aí barra, porque eu já pesquisei isso aí, e aí eu mudo para Titan, e esse vai ser o nome deste projeto aqui. Só que o mod ali não deu muito certo, né? O mod aqui, ó, ficou errado, então o Titan aqui. E a func aqui vai chamar Titan também. Só dar uma confirmada que está tudo certo para eu não ter que voltar aqui em tudo. Aqui, mod A, func A, aqui eu não mudei. Tá. O B não mudou, não. O B não mudou nada. Que coisa estranha. Na onde que será que eu mudei isso aqui? Eu vou mudar isso aqui tudo para B. Então, A, tudo A, aparentemente. Se acontecer algum erro, a gente vai saber depois. Esse é o B, esse é o mod Titan, certo? E esses nomes são os nomes dos pacotes que a gente acabou de criar, simples assim. Então agora a gente pode, isso aqui a gente não precisa aqui, porque a gente não está compilando nada. Eu vou manter aqui, mas a gente não está compilando nada aqui dentro. A gente não é compilando, tá? É build. A gente não está fazendo build de nada aqui dentro. E aqui também a gente não tem script nenhum, então eu vou tirar isso aqui daqui. Aqui a gente pode descomentar essas coisas, para a gente já corrigir qualquer problema que tiver aqui. Vamos dar uma olhada aqui no rough, para a gente ver se precisa mudar alguma coisa. Ó, aqui tá tudo certo, parece.
Aqui para baixo, aparentemente não tem nada para eu mudar aqui. Isso aqui eu não preciso. Não temos SRC, a gente tá tudo em packages. Packages, lembra? Isso pode ser confuso, então por isso que eu tô te mostrando. E isso aqui é o que eu tô mexendo, então eu tô falando dessa estrutura aqui inteira. Então aqui, ó, já tá diferente, né? É isso aqui. Então eu tô mexendo nisso aqui. E é esta estrutura que eu tô falando. Então eu tô falando para ele aqui buscar coisas dentro da pasta packages. Voltando aqui, é isso aqui que eu fiz neste ponto aqui. Aqui para baixo o venv tá certo. O venv, ele não vai estar aqui, né? Se a gente observar mesmo. Não, ele vai estar aqui que é o workspace, não tá certo. Então o venv tá certo, o venv path é aqui mesmo, que eu poderia mudar o venv path aqui, mas não vai precisar. Não temos esse root, então é packages. Que mais aqui para baixo? Não preciso disso, nem disso. Isso aqui eu mantive aqui por conta disso aqui, mas eu já falo disso aqui com você. Vou manter assim por enquanto, depois eu te falo disso aqui. Ok, então aparentemente tudo pronto. Em teoria a gente poderia então compilar, buildar, eu tô falando compilar toda hora, buildar esse projeto, mas eu preciso das funções lá, né? Então no módulo Titan, no mod A e no mod B, eu preciso de uma function. Vou colocar uma func B aqui, no mod B. Vou colocar aqui só assim, vou colocar uma MSG, uma mensagem, caso eu queira enviar alguma mensagem, eu vou colocar uma string vazia, e aqui eu vou só retornar um none, eu vou falar print, aliás, eu vou retornar alguma coisa daqui, eu vou retornar uma string, porque eu vou gerar os stubs com você, aí eu te mostro isso. Mas eu acho que ele vai pegar automaticamente essas coisas. Aqui eu vou só dar um print package B. Package B, e se eu enviar a mensagem aqui, e aqui eu só retorno, eu não vou usar isso aqui, só para ter tipagem ali. Pronto, package B, agora vamos lá no mod Titan, então aqui vai se chamar func Titan. Mesma ideia, e aqui Titan, e aqui a mensagem, mesma ideia, e no outro, mod A, package A, né? E a função aqui vai se chamar func A. Então pronto, em teoria eu acho que a gente já tem toda a aplicação pronta. Vamos dar, assim, o seguinte, o V dentro do workspace, tá? Na pasta do workspace. Então, ó, tô na pasta Titan Workspace. Então vou dar o V sync. E aí pronto, olha o que ele fez aqui, usando o CPython 3.14.2, criando um ambiente virtual no venv, e pronto, então eu tenho o venv. Por que isso é importante? Por que eu tô te passando essa informação aqui, sendo que você já sabe disso, né? Por conta do seguinte, olha só, o meu editor, eu acho que o seu também, eu acho que todos, o meu editor, ele lê o meu ambiente. Então, é importante que eu mantenha o meu ambiente virtual ativo, pelo menos no meu editor, não sei todos os outros. E era assim quando eu usava o VS Code, era assim quando eu usava o VED, então eu presumo que todos eles, é bom que você mantenha o seu ambiente virtual ativo, porque tudo que você instalou naquele ambiente virtual vai subir aqui, ele vai conhecer tipagem, stubs e coisa do tipo. Então, vou subir esse ambiente virtual. Mas olha, do lado de cá eu não subi, e aí, mesmo que eu subisse também ia dar esse mesmo erro, mas olha só, se eu entrar dentro do Python e falar import, qual que é o meu namespace? Titan, que eu coloquei aqui. Só lembrando lá das pastas, Titan. Então se eu der um import Titan, você acha que vai funcionar? Fala aí. Fala aí antes de eu pressionar esse enter aqui agora. Fala aí, vai, falou. Fala nos comentários. Vai funcionar isso aqui? Esse import? Você deve saber o que vai acontecer aqui, né? Vamos lá. Não funciona. Por que isso aqui não funciona? Não é porque eu não tô com o meu ambiente virtual ativo, apesar de isso também influenciar, mas também não funcionaria assim. Porque se eu der um import Titan, também não vai funcionar. E por que isso não está funcionando? Porque eu não instalei aqueles pacotes no meu ambiente virtual aqui agora. Então você viu que quando eu falei o vsync, eu posso até falar, apagar o meu venv e falar, opa, desculpa, eu posso apagar o meu venv e falar de novo, para você ver o que ele vai falar. Vou até limpar o terminal antes, ó, para ficar clean. O que ele falou aqui para você? Usando o Python 3.14.2, maravilha, foi isso que eu te pedi. Criando o ambiente virtual, só deveria ter alguma compilação, deveria ter algum build de alguma coisa aqui, porque eu tenho 3 pacotes que precisam ser buildados. E aí, só para resolver esse mistério aqui para você, é porque eu não tenho nenhum lugar que fala isso pro UV. Então, se eu vier aqui no meu, por exemplo, PyProject.toml, você vê que em nenhum momento eu falo para ele, aqui não tem independência nenhuma, aqui para baixo aqui, eu falo para ele, olha, eu tenho esses caras aí no meu workspace. Ele fala e aí eu falo para ele aqui estão os membros do meu workspace. Ele confere e fala, ok, beleza. Se não tivesse um desses caras que você tá falando aqui dentro dessas pastas, aí ele te avisaria, falava, olha, o membro tal não tá nessa pasta. E aí ele te avisaria isso. Mas agora, você não tá falando nada para ele, você só tá falando isso. Então como que a gente resolveria? Uma forma da gente resolver isso. Uma das, eu vou te mostrar 3. Uma das formas é o vsync all packages.
Então eu quero que você, UV, sincronize todos os pacotes. Isso que eu queria ver antes. E agora, se eu fizer com o meu... Agora sim, o meu ambiente virtual faz diferença, porque se você olhar lá dentro do meu .venv, libs, Python, tal, site packages, você vai ver que agora esses pacotes existem aqui, tudo aqui dentro do meu site packages. Por que eu tô te falando isso? Porque se eu entrar no Python e falar import, por exemplo, sys from pprint, import pprint, e der um print no sys.path, o pprint é só para deixar bonitinho ali, para ficar fácil de ver, eu ainda usei o print, olha só. O pprint aqui fica linha a linha ali, bonitinho. Mas percebe aqui agora, que agora sim, ele tá falando várias coisas aqui, ele tá usando aqui os links aqui do meu repositório, mas além disso aqui, ele tá usando isso aqui. E isso aqui é a parte mais importante para mim, porque lá no Site Packages está tudo o que eu instalei ali. Se você olhasse isso aqui antes de eu fazer todas essas coisas aqui não estariam aqui e a gente não teria nada instalado aqui. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, se você fizer agora import Titan, e aí, agora vai funcionar isso aqui? Fala pra mim antes, posta aí nos comentários, agora eu acertei, agora eu errei, agora eu não sei, fala aí qualquer coisa, mas você acha que isso aqui vai funcionar? Se eu falar import Titan, que é o meu namespace, funcionou. Então vamos ver o que tem dentro do Titan, pprint Titan, ele vai dar um print no... o módulo mesmo, então não mudou nada o pprint. Acho que até o print ficaria melhor. Titan. Nem print, só Titan. Melhor. Mesma coisa. Mas aqui, no meu namespace, olha o que eu tenho aqui. Isso é um namespace, assim como a gente viu no vídeo anterior. Isso é muita mágica acontecendo num lugar só. Então aqui eu tenho um namespace. Esse namespace está importando lá de package A o namespace Titan, src Titan. Esse namespace está importando lá do package B a mesma coisa. Não vou passar em todos, mas aqui também de Titan, src Titan. Isso significa que eu posso fazer from Titan import... Qual módulo que você quer que eu importo aqui agora? Eu tenho, por exemplo, mod Titan, from Titan, import mod A, from Titan, import mod B. E aí o mod A tem func A. Se eu executar essa func A, package A, e lá está o retorno que a gente colocou ali. Se eu passo alguma coisa aqui dentro, sou o Python. Ele coloca lá na nossa mensagem. E a mesma coisa para todos eles. E aí, aquele esquema que a gente falou no vídeo anterior todo. Eu tive que reassistir aquele vídeo é de julho, do meio do ano. Mas aqui eu poderia fazer de qualquer jeito. Por exemplo, se eu fizer import Titan, ele importa, aí eu posso fazer titan.mod.a.func A, você tem acesso à função do func A, então você está usando o namespace inteiro. Eu posso fazer aquilo que eu fiz, from titan.mod, aliás, eu tinha feito assim, né, import e tal, mas se eu fizer from titan.mod A, import func A tá aqui dentro, funcionando da mesma maneira. Então isso aqui é uma das mágicas que eu te falei que iria acontecer. E eu te falei que eram 3 formas de resolver isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar o meu ambiente virtual, eu vou desativar do lado de cá também, e eu vou apagar o meu ambiente virtual, pra gente começar do zero de novo. Eu tenho uma função lá no meu .env que faz isso aqui pra gente, se você quisesse usar. Mas ali eu já tinha pagado um monte de coisa, eu acho. Mas aqui, voltando, tô sem ambiente virtual aqui agora. Então agora, o que eu quero fazer? A outra forma é você mandar ele já executar alguma coisa. Então, lembra que a gente fala sync all, all packages? Então, a outra forma é a mesma coisa, só que o run. O run, ele já roda um sync. Toda vez que, por padrão, ele já roda um sync antes de você executar. Só que como a gente precisa do all packages, dá pra gente fazer isso com o run também. Então, run, a mesma coisa, aí eu falaria o que eu quero que ele rode. No caso, eu acho que eu tenho um pacote, um CLI chamado Titan. Eu tenho um CLI chamado Titan. Então, o que ele fez? Olha só. Usando Python, criei um ambiente virtual e instalado 3 pacotes. Isso aqui é que é a parte importante que estava faltando da outra vez. Mas eu executei o Titan lá, que seria a mesma coisa de eu fazer packages Titan, e aí src Titan, é bem mais longo, né? E aí aqui o mod Titan. Seria isso, né? E nem tem como, eu acho, eu fazer isso aqui, porque lá eu teria, aqui não dá pra eu fazer, mas eu teria que chamar a func Titan, o que não funciona aqui claramente, né? Então não dá pra eu fazer isso aqui, mas você entendeu lá, porque aqui ele tá chamando o CLI, que é este nosso
CRI. Deixa eu ativar de novo o ambiente virtual. Este nosso clique está em Titan aqui. Então aqui é isso aqui que ele está chamando. Titan, mod Titan, func Titan. Então este é o comando Titan. E aí o comando package A, aqueles outros lá, não vou passar em todos de novo para você, mas só para você entender, se eu quisesse rodar package A, ele rodaria o package A, e o comando package B, ele rodaria o comando package B. De fato, isso aqui é tão assim, eu recomendo que você use isso aqui assim, porque ele já builda antes de executar, então você não tem problema. Mas se você quisesse fazer simplesmente assim, já está buildado. Então isso aqui, em teoria, funcionaria se o ambiente virtual tivesse ativo. Aqui não vai funcionar. Mas o ambiente virtual ativo, isso aqui roda. Então eu falaria, por exemplo, Titan, funciona, package A, funciona, package B, funciona, entendeu, né? Essa lógica aqui. Então pronto, então o nosso ambiente está funcionando, eu te mostrei três formas, não foi? Foi duas, eu acho. Então o vsync all packages faz isso, e o vrun all packages faz isso. Vou te mostrar a build aqui, só para você entender, quando você buildar, ele vai gerar uma pastinha dist, você poderia distribuir cada um desses pacotes, você faria uv build -- all packages, aí ele faz a build disso aqui, isso aqui gera uma pasta chamada de dist aqui dentro, e dentro dessa pasta dist, você poderia distribuir cada um desses pacotes aqui isoladamente para um PyPy da vida, enfim, para onde você quiser. Eu falei para você, a gente tá criando um monstro mágico aqui. Isso é macumba que acontece aqui, e tudo isso que eu te mostrei não é tão complicado assim, é difícil juntar todas as peças, mas na hora que você juntou isso aqui tudo, você tem uma ferramenta muito completa na sua mão. Mas voltando aqui, a dist aqui não é o nosso caso, tá? Então vou apagar essa pastinha dist, isso aqui foi só mais um bônus aqui pra gente, vamos ver outras coisas ali. Outra forma que a gente tem de fazer isso, porque se eu apagar o meu ambiente virtual, de novo, eu vou ter que desativar isso aqui, gente, mas se eu apagar o meu ambiente virtual aqui, e rodar o comando vsync, você viu o que acontece, né? No caso, ele não instala os pacotes, e aí, se eu mesmo ativando o meu ambiente virtual, eu não tenho mais o comando Titan. Então, este é o problema que a gente estava tendo. Mas, vamos tentar fazer uma coisa aqui, que é meio assim, sei lá, né? Vamos ver se funciona isso aqui. Então, ponto .venv, eu vou apagar de novo, porque eu vou precisar de todo jeito. E vamos aqui fazer o seguinte, no meu projeto, se eu for no meu pyproject.toml, eu tenho workspace, e no workspace tem dependências, não? E, assim, eu falei para você que dependência que eu ponho aqui é para a aplicação inteira, não é? Olha que coisa mais maravilhosa do planeta. Lembra que eu te mostrei o langgraph aqui e falei, olha, esses pacotes do tool.v.source aqui, que você põe o nome deles aqui, se você instalar esse pacote, o UV não vai buscar ele na internet, ele vai buscar ele aqui, nesse nome, e aí a partir daqui desse nome, ele vai buscar nesse path e vai ver se ele é editável ou não. Se for, tudo que você editar nesse pacote localmente reflete no seu repositório aqui. Mas a gente não está usando isso, né? A gente está usando Workspace. Mas Workspace faz quase que a mesma coisa daquilo ali, com uma diferença crucial. Ali são pacotes separados, então cada um é independente um do outro, e o langgraph, o time lá tá falando, olha, esse pacote está aqui nesse outro local, só. Aqui nós temos um workspace, e nós estamos falando para o UV que estes pacotes são membros deste projeto. Então, eles já são editáveis e eles já são locais. A única coisa que a gente precisa fazer é informar para o UV que a gente quer eles rodando. E aí, uma das formas da gente fazer isso seria a gente fazer, para te provar que isso é verdade, o v-add item, o v-add package A e o v-add package B. O que ele fez ali? Ele adicionou todos esses pacotes como dependência aqui. Agora, essa é a terceira forma que eu te falei de você resolver aquele problema. Porque eu não tenho ambiente virtual, né? Não, eu já tenho um ambiente virtual, então eu vou apagar o ambiente virtual do lado de cá. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, não, é a mesma pasta, que loucura que foi essa. Mas eu não tenho mais ambiente virtual. O que eu quero fazer? Se eu fizer o vsync, o que vai acontecer agora? Chuta aí, o que vai acontecer agora? O vsync, ele usa o Python, cria um ambiente virtual, ele simplesmente resolve os pacotes, instala os 3 pacotes e builda os 3 pacotes pra gente. Isso quer dizer que agora, se eu rodar o vrun, toda vez que eu rodar o vrun, ele vai buildar de novo esse pacote. Então, o vrun, se eu for lá no meu pacote, o que eu fiz? Ah, eu não falei o vrun Titan. Se eu for lá no meu pacote, deixa eu ativar de novo o meu ambiente virtual, porque eu tinha desativado, sei lá, né? Se eu for lá no meu Titan, que é esse aqui, e colocar um aqui no final, ele deveria, se ele está buildando esse pacote novo, deveria aparecer isso imediatamente aqui. Foi exatamente o que aconteceu. Então, maravilha, a gente já tem, então, tudo funcionando aqui como a gente precisa. Mas eu não te mostrei coisas interessantes, né? Eu te mostrei aqui
Eu tô lendo isso aqui, eu acho que eu tenho algum problema de cabeça. Eu tô lendo aqui falando, o que é isso? Titan Code, Titan Term, que isso? Eu não tô lembro de ter visto isso aqui, eu acabei bugando aqui. Mas voltando aqui, eu não te mostrei, até te mostrei isso lá com o Python, né? Mas as partes interessantes vão ser dentro do seu projeto mesmo. Então eu criei esse Titan aqui dentro da pasta Packages para que eu pudesse importar coisas do meu projeto inteiro. Então eu poderia, por exemplo, trabalhar aqui mesmo, e aí eu vindo aqui falaria from Titan ponto alguma coisa, ele já detectou tudo aqui e tal. Mas from Titan, ele detectou mod A, mod B, eu quero mod A. Import, o que tem lá dentro? Func A. Então ele já detectou isso aqui tudo, maravilha. E aí aqui eu falaria func A. E aí eu posso usar essa função aqui dentro. Maravilha, sem problema. O que é o problema? Este é o problema que eu estava te falando, que pode acontecer, você pode resolver de duas maneiras, mas vamos só ver isso aqui funcionando primeiro. Voltando aqui, eu vou executar o Titan de novo. E aí, você tá vendo? Eu já importei e funcionou isso aqui. Beleza, resolvemos, eu posso fazer isso aqui. Uma coisa aqui, só uma dica rapidona. Se eu for importar uma coisa, eu posso fazer isso, mas é meio perigoso. Conforme eu te falei, se fosse fazer isso, cria um terceiro pacote, você só importa coisas desse terceiro pacote. Se você precisar importar coisas de um pacote no outro, tá? Que é o que eu fiz aqui. Esse Titan, ele seria usado só para importar coisas de terceiros. Mas eu poderia ter um acima também, que seria um pacote que só iria exportar coisas. E aí os outros módulos só importariam dele. Melhor assim, para tipagem, para essas coisas, que vai evitar que você tenha um import circular em algum momento. Mas é exatamente isso que eu quero te mostrar. Então, se eu for lá no meu package B e do package B, por exemplo, eu quiser fazer um from titan.mod a import func A, e aí eu uso ela aqui, não tem problema nenhum nisso, a gente já viu aqui. Só que se eu for agora no mod A, e no mod A eu fizer alguma... Isso ali funcionaria, tá? Se eu executar, tá funcionando. Se eu for lá, por exemplo, no meu Titan, e ao invés do mod A eu mudar aqui pro mod B, né? Só pra gente ver essa importação funcionando. Aquilo lá que eu importei lá já funcionaria aqui. Então eu tô vendo package A, package B, que vem do package B, porque eu importei o package A dentro do package B, e isso aqui continuou funcionando. Mas o problema que eu tava te falando é o seguinte, no package A agora, se eu vier aqui e importar from, e aí isso acontece, tá? Você esquece dessas coisas. Então se eu vier from titan.modb import func B, agora eu tenho um problema, porque o que você acha que vai acontecer agora? Se eu importei do módulo A, eu importei para o módulo B, e do módulo B, eu importei do módulo A. O que vai acontecer é exatamente aquele problema, que é, ele fala aqui para você, ele fala, olha, eu não pude inicializar o módulo parcialmente inicializado, mod B, ou pode ser mod A, qualquer um, falando, isso é provavelmente um circular import. Então, circular import é isso que eu acabei de te mostrar aqui. Um módulo importando do outro e vice-versa. Então não faça isso, toma cuidado, essa foi a dica. Agora, voltando lá, o que eu estava te falando antes, que é no Titan, é o seguinte, é este probleminha aqui, né? Esse problema é chato dos stubs. Como que eu resolveria? Num cenário normal, essa aplicação nem é minha, eu não tô nem aí com ela, eu só quero completar o meu código aqui e eu tô usando a aplicação de terceiro, eu iria no meu PyProject.toml e lá embaixo no PyWrite eu falaria report missing type stubs false. Não quero que você me reporte isso. Em teoria, se eu... Deixa eu ver se eu não mudou nada, deixa eu voltar e atualizar. Em teoria, ele não deve reportar isso mais, mas ele continua reportando qualquer outra coisa. E isso é super estranho, porque se você observar, ele sabe a tipagem disso, ele sabe que isso é um módulo, ele consegue ir lá, se eu der um... Você viu ali que eu fui lá, eu vou voltar. Eu tô no Titan. Se eu vier aqui, é muito igual os módulos. Se eu der um GD, eu vou mudar aqui, ó, pro módulo lá, ó. Tá vendo? Eu fui lá, tô no módulo B aqui. Então, voltando ali, você percebe que ele conhece tudo aqui e fica reclamando que não tem stub, tá? Mas, infelizmente, funciona assim. Então, eu vou voltar isso aqui para true, e aí eu vou usar isso aqui. Só que eu não tenho stubs desse projeto aqui. Então, isso aqui é o stubs path. Isso quer dizer que eu vou criar uma pastinha chamada de... Eu não vou fazer isso aqui manualmente, mas stubs, assim. Então eu teria uma pastinha chamada de stubs no workspace. Eu vou apagar ela aqui porque foi só para te dar um exemplo. Como é que eu faço isso? Eu testei bastante com o PyWrite mesmo, tá? Mas eu não gostei do resultado. Se você quisesse, não sei se você sabe disso, mas você pode usar o PyWrite para checar a sua aplicação aqui. E aí ele te fala os erros que ele encontrou aqui. Nesse caso que ele encontrou o erro, que é exatamente aquele lá. Report missing stubs em vários locais da aplicação. Mas isso aqui é bom para você fazer debug da configuração. Você vê exatamente na onde que ele está buscando as coisas. E ele te fala, olha,
esse pacote que você me informou aí, nesse caminho aqui no caso, ele não é um diretório válido. É claro, ele não existe, né? Mas os outros aqui são, e ele buscou em todos esses locais aqui por tipagens. Maravilha. Mas como é que eu faço essa tipagem, então, se não vai ser com PyWrite? Se você fosse criar com PyWrite, ficaria PyWrite, menos create stub, e aí você criaria lá a stub aqui. Tá? Eu não gostei do formato que ficou, que estava salvando no lugar errado. Enfim, vou criar isso aqui com MyPy. Então, uv add MyPy, -dev. Esse -dev faz o quê? Ele coloca o MyPy no grupo de dev aqui. Isso significa que quando você publicar esse pacote em algum lugar, isso aqui não vai junto. Aqui, no local, automaticamente ele instala os pacotes dev. Eu não estou achando aqui o MyPy. Aqui. Isso aqui, dependency groups dev. E aí isso aqui é dependência do projeto normal, mas não é uma dependência de produção, é uma dependência de desenvolvimento e em alguns casos ele não vai compilar isso aqui, ele não vai instalar isso aqui automaticamente. Você poderia também fazer o vsync aqui e aí falar qual grupo você quer, mas vai fugir muito do nosso assunto aqui. Mas aqui o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero rodar o MyPy já está instalado, meu ambiente virtual já está instalado, então eu posso rodar o stub gem aqui, e isso aqui eu faço o seguinte, aonde que tá os locais lá que eu quero? Isso aqui você teria que conferir depois, mas o que eu vou falar? Ó, todo local, todas as pastas dentro de packages, todo o arquivo com a extensão .py, você gera um -o stubs na pasta, você gera stubs dentro da pasta stubs, neste local que eu estou, só que este projeto que eu estou te mostrando, ele é chamado de Titan. Então aqui você vai gerar isso aqui, que vai ficar deste jeito aqui. Stubs. E aí, olhando, eu tenho dentro agora da minha raiz, eu tenho Titan. Deixa eu te mostrar um tree completo aqui para você ver como é que tá isso aqui tudo. Tudo ficou assim. Então agora, ó, eu tenho a mesma estrutura que eu tinha antes, normal, e aqui embaixo, na mesmo nível do PyProject.toml, eu tenho Stubs. Dentro de Stubs eu tenho Titan. Como Titan é um namespace que une todos os módulos aqui, eles estão unidos aqui também. Assim funciona melhor. Beleza, agora voltando lá no nosso main, já resolveu o problema aqui, já assumiu o problema do stub. Eu tô até intrigado com isso aqui agora, que é o PyProject.toml. Se eu comentar isso aqui, só pra gente garantir, voltando, eu vou dar uma atualizada ali, vou sair e voltar, executei. Agora, ó, falta o stub, beleza. Voltando no de trás, descomentando isso aqui, salvando, voltando. E, gente, saiu o negócio. Ai, queria ir rápido lá. Agora já voltou o problema, saí, voltei, resolvido o problema. Então, agora, ó, perfeito, a gente tem stubs aqui. Então, pessoal, é basicamente isso aqui. Eu acho que a gente deveria falar sobre isso, né? Isso aqui é tão divertido que tô vendo aqui que o relógio passou de 1 hora ali, no caso, e eu não terminei o vídeo aqui. Eu vou deixar esse repositório inteiro na descrição do vídeo aqui para você, e aí você vai ter acesso a tudo isso aqui que eu falei, beleza? Se ficou alguma dúvida, comenta aí, pergunta. Eu ainda vou criar mais coisas dentro dessa pasta, na verdade, dentro dessa pasta aqui, eu ainda vou criar, porque eu só criei o namespaces, mas esse tutorial eu vou deixar ele por aqui. Eu ficaria falando mais umas 10 horas aqui sobre isso aqui, porque eu acho muito legal, mas como eu te falei, eu acho que ninguém vai chegar nesse final aqui. Se você chegou, fala, eu cheguei no final desse vídeo, só para dar um apoio moral aqui pra gente. Beleza? Então eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!